Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Hoje, apesar de estarmos falando da ceia, nós tivemos um dia agitado, entristecido, com a chamada do Senhor para a irmã Zanira. Nós louvamos a Deus pela vida dela hoje, engrandecemos o nome do Senhor, porque Deus concedeu a ela 90 anos, e a chamou hoje pela madrugada, e nós tivemos aqui com a família, hoje durante o dia também, e foi sepultada na tarde, e nós temos que orar pela família, que Deus esteja consolando toda a família, e também o irmão João Sabino, que precisa também das orações dos irmãos ali, intercedendo também por ele, e pela sua saúde também. Eu tive conversando um pouco com ele, ele realmente pastor, a vida é assim mesmo, e nós sabemos, devemos orar uns pelos outros, para que Deus fortaleça as nossas vidas nesse momento, e nós vamos estar hoje também falando um pouco nisso, que Deus tem operado na morte do seu Filho, para que nós tivéssemos a vida eterna em Jesus, O meu texto, irmãos, está lá em Hebreus 6:1, é um texto pequeno, vou falar sobre esse texto, falar algumas coisas ali, elementar desse texto, para que a gente possa pensar um pouco nesse texto, que nós possamos também ser maravilhados por esse texto também, onde o autor descreve para nós a preocupação de nós olharmos para Cristo, e também avançarmos nesse mundo, para que Deus realmente opere em cada um de nós, trazendo a nós um arrependimento e afastando de nós toda a obra morta, para que nós possamos ter uma fé firme em Cristo Jesus. Daí, Daniel, Hebreus 6:1. Eu não passei para o Daniel, por isso que ele não colocou lá, está aí. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo um fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando para esse tempo e pensando um pouco nesse momento de arrependimento e fé e adoração. Pai querido, te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se mantém viva em nós, Senhor, e que nos faz mover neste mundo, na esperança de que um dia, Pai, tu resgatará a tua igreja deste mundo, e também, ó Deus, fará de nós, ó Deus, uma vida eterna no teu reino, Pai. Cuida de nós, Pai, e nos alimenta hoje com a tua palavra. Prepara nossos corações, as nossas mentes. Nós pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, podemos ver aqui que o autor está a nós chamando a atenção para que nós avancemos nesse tempo, pela chamada, que nós não podemos viver uma vida superficial, mas mergulhando na profundeza de Cristo. Precisamos mencionar, irmãos, esse tempo nós precisamos preparar nossas vidas. Sabemos que as lutas são grandes. Eu tive conversando com várias pessoas hoje aqui, pensando, e uma das pessoas que me chamou a atenção, tive até conversando com ele após aí o velório que nós tivemos, uma pessoa que já passou pela igreja, e hoje ele fala assim: pastor, eu tenho dificuldade com o batismo, eu nunca me batizei, meu pai falou para mim não me batizar, então eu vou trabalhar, irmãos, eu vou colocar o nome dele nas minhas orações, e vou realmente visitá-lo, para que ele possa aprender algo de Deus, para que ele veja o que Jesus fez pela vida dele. Ele não sabe, a família dele é cristã, os filhos se converteram, a mulher se converteu, mas ele ainda não tomou a decisão. Anos, ele teve um tempo comigo aqui, ficamos batendo um bom papo aí a respeito disso. Quantas pessoas estão tomadas por esses pensamentos antigos ainda, que são superficiais em suas mentes, e nós precisamos acordar para isso, por um arrependimento das obras mortas e manter a nossa fé em Deus. A mesa está posta, irmãos, e nós somos convidados a participar dessa mesa. Deus selecionou para nós esse tempo especial, para que nós
retratemos novamente e refletimos sobre aquilo que Jesus fez na cruz para nós, e nós precisamos sentir esse tempo que é o tempo Kairos, um tempo determinado por Deus, para que nós nos arrependemos das obras mortas que nós vivemos e nos afastar desse mundo que tem realmente nos levado aos cativos desse século. Nós precisamos explorar, irmãos, à luz, com profundeza, o que a ceia tem para nós, uma revelação profunda. A ceia, irmãos, podemos pensar em arrependimento, mas lembro que Jesus, antes de fazer a ceia, antes de se reunir com os seus discípulos, o que ele fez? Ele reuniu os seus discípulos antes de estar ali naquele momento, e chegou ali naquele tempo, reuniu todo mundo, e todo mundo ficou parado naquele tempo, e Jesus olhou que ninguém se manifestou naquele momento, e ninguém conseguia ver, mas Jesus pegou e se levantou da mesa, atou a sua toalha, pegou uma bacia de água e sentou ali e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e todo mundo ali espantado com a atitude de Jesus naquele momento. E Jesus vai ali começar a lavar os pés dos seus discípulos, mas aí chegou a vez de Pedro, e Pedro falou assim: não, tu não vai lavar meus pés. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: se eu não puder lavar os teus pés, não terá parte comigo, não terá parte comigo. Não se pode, irmãos, ter comunhão com Cristo sem lavar os pés, sem lavar, ter comunhão com Ele. E naquele momento nós precisamos lavar. Nós estamos aqui hoje, irmãos, será que nós vamos participar dessa ceia hoje sem lavar as mãos, os pés, dos rudimentos desse mundo? Será? Você está aqui hoje, você vai participar, mas qual é o estado que você está para participar desse momento? Jesus estava lá limpando, e alguém fala assim: mas pastor, nós já tomamos banho. Sim, já se banhou, tudo bem, mas precisa, a poeira está nos seus pés. Por que a poeira está no pé, irmão? Porque nós andamos nesse mundo e somos contaminados com essas coisas, e nós precisamos esvaziar a nossa mente, os nossos corações, e olhar para Deus novamente, para que Ele veja a glória em nós. Deus quer que nós olhemos para Ele constantemente, e nós precisamos disso, considerando que Cristo morreu por nós. O arrependimento das obras mortas é o que o Hebreu está falando aí, à luz da ceia. Nós precisamos ver, as obras mortas são todos que tentamos fazer, irmão, para nos salvar. O que é obra morta? Muitas vezes pensamos que nós estamos salvos, nós esforçamos, achamos que nós podemos atingir a estatura de Cristo sem realmente conversar com Ele, sem poder ler a palavra de Deus, sem poder realmente se arrepender dos pecados. Nós dependemos de Cristo em tudo. Conversei com outra pessoa hoje aqui, que nós passamos por aflições, nós temos aflições, nós passamos por um momento difícil. Deus não nos enganou, nós sabemos que vamos passar por lutas, mas as nossas lutas são complicadas, e muitas delas desistem de caminhar com Cristo. Muitas pessoas começam a caminhar, e quando vêm as lutas, se afastam de Cristo, abandonam a fé. E foi conversado até aqui que muitos estavam ali, até um testemunho de Joaquim falou aí, que muitos deles estão afastados de Cristo, muitos que conhecem o arrependimento, que conhecem a morte de Cristo, mas estão ainda saindo fora e sendo operados pelas obras mortas deste mundo. As obras mortas são tudo que faz nos afastar de Cristo, que nós precisamos santificar nossas vidas, lavar nossa roupa suja. É isso que Jesus está fazendo ali, antes da ceia, preparando todo mundo para acordar que o mundo está em nós, irmãos, e nós precisamos nos libertar dele, mas também precisamos nos esvaziar das coisas do mundo, e muitas vezes somos tomados por elas, e muitas pessoas acabam vivendo. A ceia nos confronta, irmãos, estão vivendo a mesa de mãos sujas, como eu falei anteriormente, estamos tentando saborear o pão sagrado com o coração intoxicado desse mundo. Será que é isso? Nós participamos, às vezes nós olhamos para a ceia, irmãos, e achamos que temos a liberdade de fazer isso, mas nós não olhamos a semana que tivemos, o mês que se findou aí, nós não olhamos,
passamos um mês e não colocamos diante do Senhor as nossas coisas e falamos para o Senhor Jesus, eu preciso. Conversei com outras pessoas também aqui falando sobre isso, das lutas de pastores que passaram, né? E também de pessoas que passaram aqui, passaram pela igreja, mas não desistiram da fé, mantiveram. A irmã Zanira foi uma lutadora. Até conversei com o Jovino agora. Eles saíram daqui, mas eu acho que ela voltou. Eu até falei na palavra que eu dei de tarde aqui, que ela disse assim: eu vou voltar porque eu quero sepultar aqui em Cacoal, né? Sepultar o meu esqueleto aqui em Cacoal. Então Deus a trouxe novamente para cá, e realmente Deus cumpriu com ela essas questões que ela tinha em seus pensamentos. Nós precisamos pensar a ceia, irmãos, e a fé, enxergando pela vida, pelo modo invisível que Deus dá a nós. Precisamos olhar, irmão, através dessa ceia nós podemos ver coisas maravilhosas de Deus que nós não percebemos. O ato de comungar, irmão, é um ato de pureza, de um ato de fé. Você não está participando aqui sem isso. Você participa porque você crê que Jesus morreu no Calvário por você. Nossos sentidos naturais nos dizem: isso é um pão, isso é um suco de uva, só isso. Nossos sentidos levam a isso, mas tem muito mais coisas que nós não conseguimos ver, que Deus está trazendo para nós, as experiências que Ele teve com a morte para nos dar a segurança de uma vida eterna. Mas a fé, irmãos, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas temos certeza que ela virá sobre as nossas vidas. Precisamos pensar na profundeza. A fé que a ceia exige. O que a fé exige, irmãos, de nós? A ceia está pedindo de nós uma fé exigente, que nós possamos pensar no passado. Creio que realmente aquele pão partido representa o corpo de Cristo, moído na cruz do Calvário por mim e por você. Creio que aquele cálice representa o sangue de Jesus derramado para purificar os nossos pecados. Nós sabemos disso, mas quantas vezes nós olhamos para Ele através disso, desse momento que nós estamos tendo aqui, o privilégio de poder participar desse memorial, esse momento que nós chegamos diante dessa mesa, que o Senhor está aqui presente em nossas vidas e vê os nossos corações, sonda nossas vidas, mas vamos participar. Muitos participam sem prestar atenção de que apenas eu estou participando desse momento, mas você está participando de algo sobrenatural de Deus, que Deus representa ali. Diz assim: eu vou deixar para vocês uma foto antiga para que vocês olhem para mim, o sangue derramado na cruz pelos seus pecados. Precisamos olhar para trás com gratidão, olhar essa história que nos redime do pecado. Esse é o momento que nós podemos olhar para trás e ver o que Cristo fez por nós, e o que Ele continua fazendo hoje, e o que Ele vai fazer ainda no futuro em nossas vidas. Mas quantas vezes nós estamos voltados para ver aquilo que é sobrenatural em nossas vidas? Quando Deus quer, Ele toma conta da nossa fé. A fé, irmãos, na promessa futura, Jesus diz assim: não beberei desse cálice, desse fruto da videira, até que eu beberei com vocês de novo no reino do meu Pai. Mateus relata isso: eu não beberei com vocês até que eu tenha o reino do meu Pai. A ceia é um ato, irmão, de esperança. E assim, toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. É a certeza que nós temos, a esperança que nós temos, que o Senhor Jesus nos resgatará desse mundo e nos levará à eternidade do reino do seu Pai. E nós temos que estar preparados para isso, comungarmos e crendo que Ele voltará para nós. A ceia, portanto, é um exercício intensivo da nossa fé. Nós participamos dela crendo que Deus nos resgatará quando trazemos à memória, com todos os nossos sentimentos espirituais, a realidade do Evangelho. A fé formada em ação, quando nós participamos, nós estamos agindo, olhando para Cristo, que Ele voltará para nos resgatar desse tempo. A ceia também, irmãos, é um momento de adoração. Nós precisamos pensar que nós, não é só cantar. Adoração, às vezes a gente pensa que adoração é só cantar. Não é cantar, é o nosso coração agradecido, com gratidão, dizendo: Senhor Jesus, obrigado
porque tu morreu no meu lugar. Eu penso sempre nisso quando eu penso no Salmo 23. Salmo 23 diz o seguinte: que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós não vamos passar pela morte. Davi entendeu isso. Ele disse que nós passaríamos pelo vale da sombra da morte, porque Jesus assumiu a nossa morte. Nós vamos passar pela sombra de Cristo. Nós não vamos entender o que é morte, apesar do salário de ser o pecado da morte. O salário do pecado é a morte, mas aquilo que Jesus sofreu, nós não vamos sofrer. Ele já sofreu por nós. Todo o peso que estava sobre ele, nós não vamos passar mais. Vamos passar pela sombra da morte, esse vale pela sombra da morte, porque Deus nos tirou do abismo da morte total. Deus nos livrou, irmãos, trazendo a nós uma garantia de esperança para que nós nos tornemos uma vida segura em Cristo Jesus. Então a adoração, irmãos, é importante, é uma resposta do coração quebrantado, um coração arrependido, que se humilha, e uma fé que nos revela, irmãos, a grandeza desse sacrifício. É isso que Deus está pedindo de nós, que nós entendamos essa grandeza de Deus em nós. Nós somos privilegiados de termos essa vida. Eu sei que muitos, eu me lembro da minha irmã, a minha irmã falando, ela não aceitou Jesus. Eu tenho orado por ela. Ela diz: sabe por que eu não gosto de vocês? Porque vocês dizem que vão para o céu. Eu digo: eu não digo isso, e ninguém fala que nós vamos para o céu. Quem disse isso foi Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? É Ele que falou, não fomos nós, não somos nós que falamos. Ele diz que vai ter vida eterna. Ele falou que vai resgatar o seu povo. Também é promessa dele, é promessa. Eu falei para ela, para minha irmã, você precisa entender o que Jesus fez naquela cruz por você. E às vezes nós esquecemos, irmãos, que foi Deus que realmente se colocou no nosso lugar, ali trazendo nós. Então nós temos que ter um coração de adoração, de gratidão a Deus. A adoração na ceia não é apenas cantar hinos, mas é uma postura interna, irmão, de um coração quebrantado, um coração contrito, arrependido, e lembrar que esse momento não é festa não, mas é um momento de gratidão, de alegria, de louvor, de gratidão, porque Deus se entregou na cruz por nós. Se maravilhar com a graça. Como podemos, irmãos, pessoas indignas, ser convidados à mesa do rei? Pessoas indignas, Deus nos tornou filhos seus, para que nós pudéssemos participar desse memorial, sentar na mesa do rei e participar dessa memória. É isso que Deus fez. Essa é a graça pura, irmãos. A adoração brota no espanto de fomos incluídos na graça do Senhor através da sua misericórdia, adotados como amados filhos de Deus. É isso que Deus prontificou para nós, dando essa esperança de nós podermos participar desse memorial. Eu sei que tem pessoas que não se preocupam com isso, tem pessoas que participam, tem pessoas realmente que não estão nem aí, apenas pega o pão e come, e pega o cálice e toma, mas não lembra aquilo que Jesus fez e sai tranquilo. Tem pessoas que ficam esperando o dia da ceia para participar, porque esse momento, irmãos, não é perdoar pecado, é um momento de gratidão. Nós estamos aqui lembrando aquilo que Jesus fez na cruz por nós, se colocou lá naquela cruz e nos deu aí a oportunidade de participar e lembrar daquilo que Ele fez por nós, proclamando a obra do Senhor. É isso que Paulo diz assim: todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O verso 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. A ceia, irmãos, é uma adoração proclamativa, é a manifestação silenciosa e poderosa de Deus. Nós manifestamos esse momento através das nossas vidas, pelo que Ele fez por cada um de nós. O mundo precisa conhecer essa verdade, a potestade precisa realmente sentir que nós vivemos esse tempo com Deus e proclamando, irmão, e declarando a vitória que foi conquistada naquela cruz lá no Calvário. Naquele momento Deus nos deu a vitória,
nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Nós não vencemos, mas Deus nos tornou mais do que vencedores, porque Ele queria o melhor para nós. A adoração, irmão, nesse momento da ceia do Senhor, é portanto uma declaração, irmão, de arrependimento. Quando você participa, irmão, você está dizendo assim: eu reconheço que Jesus morreu por mim naquela cruz. Não é só pegar o pão e comer e o cálice beber, não é isso, mas é o sentimento do nosso coração. Como é que você participa da ceia sem ter esse sentimento profundo? Que é isso que Deus quer, ouvir o nosso coração, a nossa mente, dizer assim: Senhor, eu não mereço isso, mas Tu tem dado a graça sobre a minha vida e tem me colocado nessa mesa bendita para que eu possa participar desse momento memorial, dizer que Tu vai voltar para nos resgatar. A alma purificada e fortalecida, curvando-se em reverência e gratidão e amor incondicional pelo Cordeiro de Deus. É isso que nós fazemos. Nós nos rendemos a Ele nessa mesa. Nós rendemos porque foi esse momento que Deus nos garantiu a vida eterna. É esse momento que nós temos que levar o nosso pensamento, saber: Senhor Jesus, como eu preciso mudar a minha vida, como eu preciso me empenhar cada vez mais de proclamar o Teu reino, como eu preciso me envolver na Tua causa, como eu preciso realmente declarar a Tua grandeza através dos meus atos diários, para que o mundo veja a Tua glória na minha vida. É isso que Jesus está convidando a nós no momento da ceia, nos levando a confiar e proclamar essa verdade, dizendo que o meu arrependimento, a minha fé está firmada em Cristo e a minha alma está sendo purificada e fortalecida, e me curvando diante do Senhor em reverência, gratidão e um amor condicional. Precisamos ter esse pensamento voltado para isso, porque é isso que Deus deseja de cada um de nós. A ceia do Senhor, irmãos, é muito mais do que um símbolo, é um encontro divino humano, é Deus revelando a nós a sua grandeza e o privilégio que Ele tem de nos receber, poder participar desse memorial. Nós somos privilegiados, irmão. Cada um que tem Jesus é privilegiado de poder participar desse memorial, de ter um sentimento voltado para Cristo e reconhecer e adorar e ter uma fé firmada nele e entregar a Ele todos os dias, para que a nossa vida seja realmente próspera diante do Senhor. Que nós precisamos participar desse cálice e desse pão, não como um ritual, mas como algo que Deus prometeu a nós, a esperança de sermos resgatados desse mundo, firmados pela fé, transbordante em adoração, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. É isso que vamos fazer. Precisamos pensar, irmão, quanto Deus é para nós, avaliar a nossa vida. Às vezes pensamos, nós saímos daqui tranquilo, participamos da ceia e saímos, mas a semana começa e começamos a esquecer desse ato que nós participamos hoje. É isso que tem que ficar em nossa memória a semana inteira, o mês inteiro, lembrando que Deus entregou a sua vida por cada um de nós, nos livrando do pecado, nos livrando das armadilhas do inimigo, tentando purificar nossa vida cada dia mais, para que Deus seja visto em cada um de nós, para que o mundo veja a sua glória em cada um, para que assim o reino de Deus seja proclamado. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, irmão, que Deus possa nos fortalecer, para que nós reconheçamos cada dia mais em nossas vidas a graça do Senhor em nós. Precisamos pensar como Deus vai fazer em cada um de nós. Vamos pensar, irmão, nesse momento. É um momento de reflexão, de nós pensarmos um pouco nisso. Por isso que eu vou finalizar um pouquinho antes, para a gente poder pensar um pouquinho. Nós vamos ter um momento agora, irmão, de contrição. Um momento que você vai fechar teus olhos, sondar a sua mente, o seu coração e colocar diante do Senhor. Coloque, fale com Deus, fale: Senhor, eu preciso mudar algo na minha vida, eu preciso me consagrar mais, eu preciso ser mais Teu, me envolver menos nesse mundo e se envolver mais na Tua causa. Como eu tenho falhado, andando errado, quantas vezes eu preciso me arrepender dos meus pecados, e muitas vezes
Quantas vezes eu preciso perdoar e amar e ser perdoado também por outros. Me ajuda a caminhar contigo, Senhor. É isso que vamos fazer, irmão. Vamos dar um tempo agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Depois vamos chamar os irmãos que vão estar servindo aqui a ceia comigo, e você vai participar desse momento, mas com o coração lavado, ali como Jesus fez naquela noite ali, lavando os pés dos seus discípulos. Que o Senhor possa estar lavando o nosso coração hoje, para que nós venhamos aqui de mãos lavadas, coração cheio da graça do Senhor e também de temor ao Senhor, cheio de gratidão e amor por Ele. Vamos orar, irmão.